E aí, beleza? Então essa aqui é a segunda aula do nosso curso de Revit. Na primeira aula a gente viu como que a interface inicial do Revit, como que a gente faz para baixar, a gente viu essas abas aqui de cima, né, as ribbons que eles falam, a gente viu o menu rápido. Agora eu queria explicar para você essa janelinha de propriedades, essa janelinha de navegador de projeto e como que a gente dá zoom in, zoom out, como que a gente se afasta do desenho ou se aproxima, né? Então, só explicando aqui, o Revit, por padrão, ele vem com essas duas janelas aqui na esquerda abertas, que são as propriedades, e o navegador de projeto. Propriedades é o seguinte, todo o material, tudo que você estiver modelando lá na tua área de desenho, quando você selecionar, ele vai ter uma propriedade. E aqui que você vai ver a propriedade dele. Então vai ter o tipo aqui, você pode até alterar o tipo depois, a gente vai ver isso com mais calma, né? Se quer mudar a parede que eu fiz aqui, pode mudar. Aqui algumas características, escalas, escalas não, aqui por exemplo o nível que essa parede está modelado, enfim, tem vários parâmetros aqui que a gente vai explorar mais a fundo conforme a gente for mexendo cada um dos itens da arquitetura aqui. A gente pode editar o tipo, enfim, tudo isso a gente consegue alterar por aqui. Aqui tem a aba das vistas, então o Revit ele tem várias vistas, né? Você consegue ter várias vistas aqui. Deixa eu só minimizar aqui, beleza. Então é o seguinte, a gente tem as vistas das plantas, a gente tem, por exemplo, aqui por padrão, nesse modelo que eu importei para você, que eu passei para você, nesse template, né? Vai ter o terreno e o térreo definidos, são dois níveis definidos. A gente pode criar vários outros, a gente pode criar infinitas plantas aqui, tranquilamente. E a gente faz um modelo utilizando as plantas, utilizando as vistas, os cortes e tudo mais. Então, para navegar, né, por essas plantas, a gente vem nesse cantinho aqui, nessa tela do lado, abre aqui as plantas e a gente pode ver os diferentes desenhos que tiver. Se eu tivesse o segundo pavimento, ele ia aparecer aqui também. Aí logo embaixo eu tenho as plantas de forro, que é bem útil quando a gente tem forro, a gente vai ver isso mais pra frente. Vistas 3D, a gente consegue ter uma vista 3D aqui, ó. Então aquela parede que eu modelei agora há pouquinho, ela está aqui já aparecendo em 3D. Isso aqui é bem útil, né? Essa vista 3D. O atalho dela é essa aqui, ó. A gente consegue abrir ela. Aqui tem mais umas coisas mais específicas que a gente não vai ver agora. As famílias que estão importadas estão todas aqui. As famílias são como se fossem os blocos, né? Tudo que a gente faz no Revit é família. E aqui os grupos que também a gente não vai explorar muito agora. Então essas duas abas aqui é bom sempre deixá-las abertas porque elas são muito importantes para a gente navegar pelo projeto e para a gente mudar os parâmetros daquilo que a gente quer modelar, né? Então se eu quero aumentar a altura aqui, eu consigo fazer isso rapidamente por aqui, por exemplo. Eu consigo alterar. Tá? Se você por acaso fechar sem querer essas duas abas aqui da esquerda, você pode vir aqui em vista, se não me engano, vista, interface do usuário e deixar ativado aqui, ó, propriedades e deixar ativado também navegador do projeto. Então as duas coisas vão ficar ativadas aqui e vai dar certo. Outra coisa, essa aba principal, esses ribbons aqui, né, essa parte de cima, às vezes ela pode estar sumida, ó, quer ver? Ela pode estar assim. Se ela estiver assim, é só você vir nessa setinha aqui, ó, clicar algumas vezes nela que ela volta a aparecer. Então tem várias possibilidades aqui. Eu sempre deixo assim, mas se você quer deixar mais espaço para desenhar, você pode deixar assim de repente. Todas as coisas que estavam aqui antes com figuras, agora elas estão aqui só que como texto. Não vai mudar muito, né? Enfim, fica a critério de você. Bom, só explicando agora a área de desenho, que é essa aqui. Então essa aqui é uma área de desenho. Então todas as janelas que a gente abrir vão aparecer aqui. E tem uma coisa interessante do Revit que é o seguinte, eu vou fechar as janelas. Você pode ter várias janelas abertas ao mesmo tempo. Então eu estou com o terreno aberto aqui, né, que é esse aqui, o terreno ativado, ele está negrito. E eu posso vir para o térreo aqui. Agora eu tenho duas janelas abertas. Como que eu sei disso? Porque aqui, ó, aqui está ativado. Aí se eu clicar aqui, ó, eu posso alternar entre as janelas. Tem duas. Eu posso também apertar Ctrl Tab para navegar de uma para outra. Agora eu estou no terreno, agora fui para o térreo. Terreno, térreo. E se eu apertar WT, ele vai organizar as duas janelas que eu tenho abertas lado a lado. Aí se eu abrir outras aqui, por exemplo, eu vou começar a abrir outras coisas aqui. Vistas 3D, vou deixar aberto. Elevação norte, ó. Ele vai abrindo janelas. Eu consigo organizar isso da forma que eu quiser. Aí se eu quiser organizar automaticamente, eu digito no teclado mesmo WT duas vezes. Os atalhos, o Revit ele tem atalhos que nem o CAD. Então você pode digitar alguma coisa aqui que ele já reconhece aqui uma função. O WT no caso faz isso, né? Ele organiza as telas. Então aqui eu posso WT, ele já organiza as telas. Então aqui eu tenho uma elevação da minha parede e aqui eu vendo ela em 3D. Ó. Se eu fizer uma modificação, uma coisa bem legal, se eu fizer uma modificação aqui, ó, ela já altera também a elevação. É automático, né? Então essa é uma coisa bem interessante do Revit.
Que é bem legal, que você tem um modelo único e você consegue extrair cortes, elevações, plantas em função desse modelo único. Até o render, se você quiser. Então, essa questão da navegação das telas é bem importante. Eu posso fechar, por exemplo, eu estou com essa aqui ativa, eu posso maximizar ela aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, se eu abrir uma outra, vai abrir essa daqui. Então, deixa eu ver aqui quantas eu estou. Estou com 3. Eu vou para minha elevação aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele fecha todas as outras. Agora não tem mais nenhuma aberta. Então, assim a gente vai navegando pelas janelas. Tá, digamos que eu esteja aqui no 3D, só para mostrar uma coisa. Para você aproximar o desenho, você usa o scroll do mouse, que é aquele botão de rolagem que tem no centro do mouse, né? Acho que todo mundo sabe o que é um scroll. Deixa eu colocar aqui um scroll. Mouse. Tá aqui. Cadê? Então essa rodinha aqui, se você empurrar ela para frente, né, ela vai dar um zoom para mais próximo. Se você afastar, ela se afasta. E se você deixar ela apertada, se você pressionar ela permite que você dê o pan, que você movimente o objeto. Então, às vezes você quer ficar dando zoom, daí você quer ir para o outro lado, tem que ficar dando zoom. Não funciona muito bem, né? Você tem que ficar aqui e aqui. Você pode simplesmente dar um pan, aperta o botão do meio, que ele já permite que você navegue. Sem contar que a gente tem aqui, no caso do 3D, a gente tem esse objeto que ajuda a gente também, que é o View Cube. Então aqui é um cubinho que ele mostra mais ou menos a vista que você está vendo, né? Então aqui é uma vista desse lado, aqui desse outro lado, aqui desse lado, aqui é uma vista superior, quase de planta. Cuida que às vezes você vai parar aqui embaixo e vai achar que está na planta, mas na realidade você está vendo de baixo, tá? Então só cuida para ver se está sempre o top aqui, o superior aqui para cima. Está correto a tua visualização. Se você não tiver mouse, você pode sempre ativar essa rodinha aqui, que daí ela permite fazer as mesmas coisas. Ó. Ela está ativada, eu cliquei, deixa eu só fechar ela aqui. Eu clico aqui, ela está ativada, aí eu posso vir aqui no zoom, daí eu empurro o mouse para frente, ele dá mais um, trago para trás, ele dá menos um. O órbita eu consigo girar aqui, né? O pan aqui eu consigo arrastar, né, o desenho, enfim. Esse aqui, caso eu não tenha o scroll, a rodinha do centro, talvez pode ser útil. Para dar o orbit também eu posso deixar o shift apertado. Estou com o shift apertado no teclado, e eu posso apertar o scroll do mouse, ó, e eu consigo dar o orbit, que é ficar girando em torno do objeto 3D, que é bem útil. Para selecionar, clico em cima. Se eu tiver vários elementos, por exemplo aqui, eu vou fazer várias paredes. Eu posso clicar uma vez num para selecionar um, quero selecionar todos, ó. Eu deixo o Ctrl apertado, clico aqui em cima, deixo o Ctrl apertado, clico aqui em cima e ele vai selecionando. Eu quero desselecionar um, eu deixo o Shift apertado, desselecionei aquele. Eu posso mexer só esses dois aqui de repente. Então é assim que o Revit funciona. Selecionando da esquerda para a direita, ele só vai selecionar o objeto se você passar por todo ele. Selecionando da direita para a esquerda, se você encostar um pouquinho, ele já seleciona. Então essa é a diferença aqui, ó. Encostei um pouquinho, não selecionou. Aqui encostei um pouquinho, ele selecionou. Então tem essa diferença. E aqui embaixo tem algumas ferramentas legais, que por exemplo aqui a gente vê escala. Isso aqui é bom para planta, por exemplo, né? Porque a planta, dependendo da planta, você vai ajustar essa escala, por exemplo, não para 50, não para 10, por exemplo, ele vai mudar a achura, por exemplo, né? Que você quer utilizar no teu desenho. Aqui o nível de detalhe, quer dizer, o tipo de visualização, na realidade. Aqui que é o nível de detalhe. Então, um detalhe baixo, para você só ver a parede, assim, sem muito detalhe dentro. O médio, você consegue ver mais informações daquele desenho. E o alto, você usa em projeto executivo para mostrar o máximo de detalhes possível. Às vezes tem alguns blocos também. Deixa eu só testar aqui, vou colocar uma porta só para a gente testar. Essa porta aqui, ó, por exemplo, ela num nível baixo, não muda muita coisa, né? É que tem uns blocos que no nível alto ele coloca até maçaneta para aparecer. Só pra você saber como funciona isso. Eu deixo sempre no nível alto de detalhe para ficar com mais precisão. Aqui são os vários tipos que tem, né, de visualização. Eu vou ligar o 3D aqui só para você ver. Então aqui tem estrutura de arame, que você consegue ver o que está atrás de uma coisa da outra. Então, por exemplo, eu consigo ver que tem essa parede atrás dessa. Aí linha oculta, eu já não consigo mais ver isso. Já não ficou mais transparente. Sombreado, ele já mostra a textura que está aplicada nessas paredes. Cor consistente, ele já mostra a cor consistente de fato que está aplicada nessa parede. O realista é quase como se fosse um render assim, só que não tanto um render, mas quase como se fosse um render. E o Ray Trace é como se fosse um render, levando em consideração o sol, inclusive. Ele vai demorar um pouco para carregar, ele fica bem pesado.
Ele já fez meio que um render aqui, ó. Então os vidros transparentes, a parede opaca. Isso aqui deixa bem pesado o arquivo, ó. Ele fica quase fazendo um render em tempo real. Então eu não recomendo você utilizar isso aqui não. Eu deixo sombreado normalmente. Aqui você consegue ver o caminho do sol, tá? Isso aqui mais pra frente a gente vai ver. Aqui a gente consegue ligar a sombra ou desligar. Aqui é a opção de render, que a gente não vai ver agora. Aqui recortar a vista, é bem interessante isso aqui, ó. Que a gente tem isso aqui, primeiro, essa do lado, que é a ferramenta ocultar a região, ocultar a região do corte. Então isso aqui mostra o corte da vista que a gente quer definir. Então, por exemplo, isso aqui é a vista que eu quero ver desse desenho. Então aqui está mostrando a região do corte. Se eu desativar, eu não vejo mais. Eu vou deixar ativado. Daí se eu for aqui, ó, recortar a vista, ele vai excluir tudo que está fora na região do corte. E se eu deixar desativado, ele pega tudo, né? Então eu quero só pegar, por exemplo, uma partezinha aqui da parede. Eu posso fazer assim, desativo aqui, ó. Já ficou certinho. Então se às vezes você abrir uma tela e o teu desenho não estiver lá, ou os níveis não estiverem lá, enfim. Talvez seja isso. Talvez a gente tenha que fazer o seguinte, desativar ou recortar a vista, né? Deixar o x marcado para conseguir ver tudo o que está acontecendo. E daí ativar a região do corte para conseguir reposicionar isso, né, para um jeito que pegue tudo. Aí depois eu posso ativar aqui de novo. Então só para você saber, né? Isolar objetos, que é interessante. Você pode, por exemplo, clicar aqui, daí clica nesse óculos. Eu posso isolar essa categoria, esse elemento aqui. Aí ele fica isolado, se eu quero trabalhar só com um. Aí eu posso clicar aqui de volta e reinicializar. Eu posso isolar a categoria se eu quiser. Posso reinicializar isso. Então tem os atalhos para isso também, né? Que é o HH, que ele vai ocultar aquilo que eu selecionei. E eu quero que ele volte, eu vou no HR, que ele volta. Então eu seleciono e clico em cima, HH, ele sumiu, HR ele volta. Então, por exemplo, você está mexendo numa planta que ela tem o forro já. Você quer tirar o forro rapidamente só para mostrar o que está acontecendo na planta. Você clica em cima do forro, dá um HH, ele some. Depois que você viu o que você queria ver, dá um HR que ele volta. Aplicação bem prática disso, né? Aqui, se você deixar essa luz ligada aqui, ele vai mostrar tudo o que está oculto. Não tem nada oculto aqui por enquanto, mas eu vou ocultar isso aqui, por exemplo. HH. Aí eu vou deixar isso aqui como definitivo. Ó. Aplicar. Agora ele ocultou definitivamente aqui a parede. Agora se eu quero que ela volte, eu clico aqui na luz. Ó. Ela vai estar aqui de novo, eu clico em cima dela. Aí eu posso vir aqui. Posso vir aqui. Eu vou clicar aqui em cima e eu posso simplesmente clicar aqui em cima, ó, no botão direito. Exibir na vista, elementos, ele volta a ficar ativo. Eu posso desativar e ele ficou ativo de novo. E eu acho que essas são as principais ferramentas aqui. Eu tenho para ir para o lado, para o outro, para cima, para baixo, se eu quiser, né? Mas eu recomendo utilizar sempre o PAN. Eu vou desativar a sombra porque ela está consumindo muita memória. Enfim, é isso a nossa interface de trabalho, as nossas propriedades, navegador de projeto. Beleza? Próxima aula a gente vai ver a aba modificar.